Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos. É com muito prazer e amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho no Lar é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior. Pedimos que tenham junto os computadores ou perto dos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando agora. Então que vocês tenham uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos à oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia, e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que tudo aquilo que for lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante nossos dias numa caminhada firme, com uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início então ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja. Estou com o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, é a nova edição. Capítulo 25, item 9 e 11. Não se inquiete pela posse do ouro. Não se preocupem em possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não se preparem mantimentos para a viagem, nem 2 roupas, nem sapatos, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procurem saber quem é bastante digno para hospedá-los e permaneçam lá até irem embora. Ao entrarem na casa, deve saudá-la dizendo: que a paz do Senhor esteja nesta casa. Se essa casa for digna, a paz que trouxeram cairá sobre ela. E se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-los nem escutar suas palavras ao saírem desta casa ou cidade, sacudam a poeira de seus pés. Em verdade, eu digo a vocês que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor que essa cidade. Naquela época, as palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a boa nova, ou melhor, o Evangelho, nada tinha de estranho. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o visitante era sempre recebido na tenda. Naquele tempo, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Atualmente, os costumes dos tempos antigos somente são encontrados em regiões afastadas, onde o grande movimento ainda não chegou. Se Jesus voltasse hoje, certamente não diria mais a seus apóstolos: viagem sem levar mantimentos. Ao lado do seu sentido próprio, as palavras de Jesus possuem um conteúdo moral muito mais profundo, pois ensinava os seus discípulos a confiarem na providência. Além disso, os discípulos, nada tendo, não poderiam provar a cobiça naqueles que o recebessem.
era também um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. E é por isso que Jesus lhe diz: procurem se informar sobre quem é digno para hospedá-los. Ou melhor, quem é bastante humano para hospedar um viajante que não tem com o que pagar, porque estes serão dignos de ouvir a palavra que vocês trazem, e é pela caridade que eles serão reconhecidos. Quanto aos que não quiserem receber e nem escutar os apóstolos, Jesus não recomendou que estes os amaldiçoassem, nem usassem de força ou violência para convertê-los. Recomendou simplesmente que eles fossem a outros lugares e procurassem pessoas de boa vontade. O Espiritismo diz hoje a mesma coisa a seus adeptos. Não violentem nenhuma consciência, não force ninguém a deixar sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoe os que não pensam como vocês. Os que não pensam como vocês. Acolham aqueles que vêm procurá-los e deixem em paz os que não concordam com as suas ideias. Lembre-se das palavras de Cristo. Antigamente, o céu era conquistado pela violência e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Bom, boa noite a todos. Vamos só fazer um breve comentáriozinho sobre a parte histórica, né, do passado, em que era tradição receber viajantes, até porque não existiam muitas pessoas, né, no planeta. E quando vinha alguém, sempre tinha aqueles que acolhiam, né, por tradição. Esses viajantes davam-lhe comida, janta, hospedagem, né, conversavam um pouco, trocavam informações de outras cidades, era um costume. No tempo de Jesus também ele mandava os apóstolos à frente, né, isso está narrado na Bíblia, e eles iam procurar essas pessoas que acolhiam as outras, né, os viajantes, e passavam a notícia de Jesus no início, do que ele falava, da Boa Nova, né. Sendo que em pouco tempo a fama de Jesus cresceu, né, e as pessoas, quando ouviam falar que Jesus estava na direção de alguma cidade, já faziam maior recepção, querendo que ele fosse, né, para sua casa, cada um querendo ter a visita de Jesus para hospedar. Mas isso é um fato histórico, né? Fora os ensinamentos, existia essa tradição, essa boa vontade. Hoje em dia a gente tem que ter certos cuidados, né, com as pessoas em si, até porque não vem escrito, né, quem está mal intencionado ou não. Que nem o próprio texto diz, hoje em dia ele não faria isso, né, com os apóstolos dele se fosse atualmente. Mas o lado espiritual dessa breve história da parte inicial do texto realmente retrata, né, ou nos leva à confiança. Que no caso do Espiritismo é a fé de que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Muitas vezes nós não entendemos os sinais desses fatos que nos acercam. A gente não presta atenção, até porque a ansiedade ela é um fator muito comum nas pessoas e elas não vivem muito no presente, então elas não prestam atenção nos detalhes que estão acontecendo nesse momento, estão mais preocupadas lá na frente, no futuro, e acabam perdendo as oportunidades de ajustes temporais na hora, naquele instante. Então a mensagem, né, do tempo de Cristo era justamente aquela fé. As pessoas têm que ir com fé, vai dar tudo certo. Nós fazemos isso com os nossos filhos ou com os nossos amigos, né? Dizemos, não, vai que tu vai conseguir. A gente não fica destacando, ou não deve ficar destacando os problemas que podem advir. Porque se tu focar nos problemas, os problemas estão na tua frente. Então tu tem que focar no objetivo. Começar por metas pequenas, para depois partir para metas maiores, né?
E assim você vai criando aquele hábito de confiar no que tu está fazendo. E buscar mais informação, mais conhecimento, mais estudo. Instruir-se, né, em outras palavras. Essa é a melhor maneira da gente criar confiança. Pro lado do espiritismo, nós diríamos que a fé nossa é que a gente sabe que a vida continua, vai ter outras encarnações, mas que nós temos a possibilidade de mudar tudo agora, já nessa encarnação. Diferente de quem não acredita em vida após a morte, né? Que acha que vai acabar tudo, acabou. Não acabou, né? Não para nós, pelo menos, né? Para o nosso pensamento. Se você tinha problemas, você vai levar esses problemas consigo e vai ter que resolver isso em outra etapa ou em outra encarnação, né? Em outra vida, na vida espiritual que é verdadeira, ou numa outra encarnação como forma de reajuste. Então sempre volta aquele ensinamento que diz que nós devemos nos corrigir ainda nessa encarnação, enquanto há tempo, né? Mudar nossas vidas, ter um novo início. Estamos constantemente sendo convidados para mudanças, então vamos nos atentar a isso. Não é uma coisa que nos é imposta. Não, ela não é imposta a nós essa mudança. Nós é que temos que querer mudar. Nós é que temos que querer buscar novos caminhos, novos horizontes, às vezes reaver uma posição, né, uma palavra, buscar um carinho, um conforto na pessoa que está ao nosso lado, ou se nós estamos sozinhos, né, procurar abrir o nosso coração para contagiar outras pessoas e assim formar famílias não consanguíneas, né, que daí pode haver mudanças em vários aspectos da nossa vida. Então é um desejo nosso, não é imposição. E esse texto ele encerra, né, trazendo a nós aquele sentido de não impor, né? Se não é imposto a nós uma mudança, não impor aos outros a mesma mudança. Porque cada um tem que ter o seu pensamento, a sua forma de agir, e vai trabalhar em cima disso. Está errado a gente querer impor aos outros o nosso conhecimento, o nosso estudo. Nós não podemos entrar na mente da pessoa e dizer, olha, isso aí é assim, existe, não existe, acontece ou não acontece, porque nós não vamos conseguir mudar essa pessoa. Agora, deixando ela na sua livre consciência e dando exemplos verdadeiros de nossas atitudes e nossos gestos, nós vamos estar ocasionando verdadeiras mudanças, tanto em nós e transformações nos que nos acompanham ou que estão nos visualizando, né? Pensem nisso. Esse é o sentido básico da nossa vida. Não impor, e sim ser uma pessoa benquista, carismática. Quando alguém quer impor algo a outra pessoa, há sempre um processo de rejeição. Assim como a gente está trabalhando no serviço, aí nos oferecem outro serviço, e geralmente por medo a gente acaba não aceitando, né? Mas aqueles que têm coragem de aceitar um novo serviço, mesmo parecendo ser complicado e difícil, com o tempo vão se adaptando, vão aprendendo, e quando eles menos percebem, eles são totalmente dominadores daquele assunto, daquela nova tarefa, e acabam sendo referências, mas tem que ter coragem para mudar. Entenderam? Então os convites a vida nos faz, é que nós é que temos que mudar o nosso ponto de vista e termos coragem de encarar, porque na verdade a gente não sabe como é que é. A maioria das pessoas tem medo das mudanças. Então se hoje você é uma pessoa que é egoísta, que é ruim no sentido assim, sabe, de querer prejudicar os outros, de ser invejoso, agora é hora de mudar, de tomar uma atitude em benefício de si e futuramente de todos aqueles que te acompanhavam e te viram e te viam no passado como uma pessoa
vão te enxergar amanhã como outra completamente diferente. Mas essa mudança ou essa glória não está no Espiritismo. Ela está dentro de cada um. Então não vamos parecer pessoas doentes querendo dizer para os outros a salvação é aqui, porque a salvação não é aqui. Não é o Espiritismo. O Espiritismo é uma consciência que você tem que assimilar, que tem que entender, que tem que trabalhar, que é a sua mudança própria. Você pode seguir outros caminhos, mas desde que tenha aquele princípio, aquele fundamento de que eu posso me transformar numa pessoa melhor, aí você já vai estar, sem querer, né, já trabalhando o seu lado espiritual. Se fosse para nós assumirmos a identidade de espírito automaticamente, nós estaríamos todo mundo vendo espíritos para um lado e para o outro, né? E não é bem assim, né? Isso são tudo coisas que nós temos que passar por experiências, as nossas próprias experiências de vida. Então não se preocupem se a sua experiência de vida não parece tão digna, não tão gloriosa. O importante é que você queira transformar ela agora, fazer ela uma experiência melhor, passo a passo, um de cada vez, uma mudança aqui, uma mudança ali, e automaticamente as coisas vão acontecendo no teu mundo ou ao teu redor, né? É preciso dar o primeiro passo, isso é básico. É um texto bem tranquilo, é referência, né, para muitas pessoas, né, não viver só do ouro. Todo mundo diz, né, não é só o dinheiro que nos faz mudar. Na verdade, o dinheiro ele faz parte de uma história. Ele pode estar presente em maior quantidade ou em menor quantidade em nossas vidas. E muitas vezes ele é trabalhado, a gente nem toca a mão nele, né? Se nós analisarmos bem, então ele é apenas uma ficção fruto de um trabalho, né? Você trabalha, aí você já passa lá na conta corrente, já vai pagando uma conta ali, aqui, você sabe o que tem, você faz uma mensura disso de uma forma lógica, mas não é mais na sua mão e pega daqui e leva para lá. Então, vamos mudar esse nosso pensamento. Vamos acreditar que tudo está em nós, no nosso pensamento, na nossa maneira de agir. Se agirmos de uma maneira coerente, adequada, sadia, temos tudo para mudar. Não precisamos sair numa situação santificada. Me transformar no santo, não. Continue sendo o que você é, mas um pouco melhor. Até porque essa é a tua característica, você veio assim. Então, o que você tem que arrumar, em cada um, e cada um tem alguma coisa para arrumar, isso é pessoal. Não pertence ao seu companheiro, à sua companheira, aos seus filhos. Isso é seu. E cada um tem o seu. O seu personifique. Cada um tem a sua maneira de agir e de atuar. Cada um tem a sua qualidade e as suas características. Graças a Deus, né? E por isso que a gente vem e faz essa diferença no planeta. Se fôssemos todos iguais, nós não seríamos humanos, né? Nós seríamos tijolos, que era só empilhar um do lado do outro. Quando vem ter uma casa, não. Cada um vai se comportar de um jeito. E a gente tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível. E nem sempre é aquela que a gente imagina ser a melhor. Mas é aquela que flui um pouco mais de carinho, um pouco mais de ternura. Nem sempre vai ser um mar de flores, né? Mas isso faz parte da vida, da nossa vida, desde que a gente nasceu, até o momento que a gente encontrou alguém, até o momento que os filhos vieram, até o momento que as coisas se desestruturam, né? Até o momento que a gente parte. Isso tudo faz parte da vida. E na verdade não é uma desestruturação, são caminhos. Nós estamos sempre num único caminho, no mesmo sentido, o sentido do progresso. Então fiquem em paz, vamos agora nos preparar para fazer a fluidificação da água.
Então preparem as suas garrafas o mais próximo possível. Vamos pedir, né, lá no fundo, que os bons espíritos coloquem nessa água os remedinhos que nós necessitamos, que eles sabem. Não isso que a gente pede, né? A gente pede muita coisa e nem sabe o que está pedindo. Ou às vezes não pede porque não sabe o que tem que pedir. Então vamos deixar nas mãos deles, que eles coloquem lá os remedinhos que nós necessitamos, tanto para a nossa parte física, quanto para a nossa parte espiritual. Aproveitando que o Júnior estava comentando sobre ser espírita, tá rolando aí um videozinho, tá todo mundo mandando pelo WhatsApp. Eu recebi da minha cunhada, que também coincidentemente se chama Janete, e eu achei muito interessante. Se vocês não receberam ainda pelo WhatsApp, dá para procurar pelo YouTube. Ele define de uma forma simples o que é o espiritismo, e quem fala é o André Trigueiro. Ele é um repórter da Rede Globo, dos canais fechados. Então vale a pena vocês assistirem. Fala bastante coisa ali que às vezes a gente não para pensar, né? E é bom de ouvir de outra pessoa assim. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos. Que a tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumentos do mal para ninguém, que a tua bondade nos ensine a ser melhor e que o teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Pedimos agora auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos pedir para que as nossas residências, né, sejam purificadas, que os bons amigos retirem qualquer miasma, forma, pensamento dos cantinhos dessa nossa casa, né, e que levem os espíritos que estão ali para nos prejudicar, para que eles tomem consciência, que eles tenham oportunidade de seguir esses conselhos e aproveitarem uma vida melhor, né? Largar essa parte de vingança, de prejudicar alguém, e que a nossa casa fique limpa, vibrando. Mas muito dessa harmonia depende do nosso pensamento, então vamos sempre manter um bom pensamento. Vamos sempre assistir, né, uma palestrinha boa espírita, né? Vamos assistir ali um Divaldo, algumas mensagens, né? Vamos ler alguma coisa boa também para poder... O nosso portal lá, o www.luzespirita.org.br, oferece livros, oferece um curso de espiritismo de videoaulas, né, para vocês terem toda uma ideia do espiritismo.
A própria Janete até mostrou aqui agora ali um Trigueira CI, né, que fala sobre o espiritismo no YouTube. Dê uma olhadinha. Aproveitando também, pessoal, já vamos fazer aquela pesquisa que está lá, para que a gente possa lá firmar melhor a base, para que as pessoas possam divulgar, né, o pesquisador possa divulgar depois como é um espírita, para vocês verem depois o resultado que atinge qualquer margem, qualquer classe social, qualquer definição de pessoa, está tudo ali colocadinho. Depois vem o retorno para vocês darem uma olhadinha, né? Como é que é? Em agosto. Em agosto vem o retorno, né? Dizendo como é que foi essa campanha. Então peço a colaboração de todos, né? A participação, para que isso sempre se torne, anual, né? Um modelo nosso para a gente preencher esse questionário, para a gente nos conhecermos, né? Para que os outros também nos conheçam, vejam como é que pensam, vejam como é que estudam, porque geralmente a gente sempre incentiva a todos que querem adotar a vida espírita, né? O pensamento, a filosofia espírita, do estudo, do progresso, de melhoria, sempre querer melhorar, sem prejudicar ninguém, sem invejar ninguém, cada um fazendo o seu, cada um entendendo as suas qualidades, seus defeitos, seus lados bons, lado ruim, e levando a vida da melhor maneira possível. Então desejo a todos um excelente final de semana, que todos possam refletir mais sobre a vida e aproveitar também a vida. Então desejo a todos uma boa noite e até quinta-feira que vem. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br